Derrotabilidade da norma. Onde já se viu isso? Bem, você já deve ter ouvido falar muito sobre a teoria da derrotabilidade das normas. Mas sabe o que é isso? Sabe do que se trata? Vem aqui, vamos falar um pouquinho disso. É uma tese, né, criada, defendida por um jurista inglês, Herbert Hart, em que ele vai dizer que a norma ela não abarca propriamente todas as situações que podem acontecer no mundo, na vida cotidiana, na situação. E então, tendo em vista essa situação, ela vai conter uma cláusula de exceção, como se houvesse na norma. Aplica-se desse jeito, a não ser que, exceto se. Né? E no caso concreto, o juiz vai analisar. O juiz vai analisar no caso concreto se é a situação, se é o caso de se aplicar a regra a derrotabilidade da norma, de se reconhecer a derrotabilidade da norma naquela situação. Uma parte da doutrina vai nos explicar, isso é muito interessante, perceba bem, que não é a norma propriamente dita que é derrotada. A norma é resultado da interpretação. Então, é aquela velha história da ponta do iceberg. O texto é apenas a ponta do iceberg. A norma está tudo aqui embaixo. Tudo que é extraído desse texto. Então, a derrotabilidade, na verdade, é do enunciado normativo, do texto, já que esse texto é um pouco menos amplo, né? E aí o jurista, tendo em vista isso, se deparando, né, principalmente o juiz, se deparando com um caso difícil, ou nas palavras de Herbert Hart, um hard case, ele afasta a norma. Só que essa norma derrotada, ela foi derrotada num hard case, num caso difícil, né? Ela continua válida para os outros casos, para as outras situações. Isso não implica a derrotabilidade permanente da norma, isso não implica a revogação da norma, a retirada da norma do ordenamento jurídico. Isso implica que naquele caso específico ela não pôde ser aplicada porque ela não estava apta, ela não estava pronta para prever aquela situação. Nós podemos ter a derrotabilidade da norma reconhecida em três situações. Numa situação de inconstitucionalidade no caso concreto, então quando o juiz se depara com uma norma que é diuturnamente aplicada, mas naquele caso específico, naquele caso concreto, ela se reveste de inconstitucionalidade, ela pode ser afastada. Ela pode ser afastada, então, naquele caso específico para que aquela situação seja resolvida. Uma segunda situação, quando nos depararmos com uma situação de manifesta injustiça, já que Radbru falava, né, que o direito extremamente injusto não é direito. Então, uma injustiça manifesta apontada pela norma naquela situação em concreto, lembra? A derrotabilidade da norma vai aparecer numa situação concreta. Então, nós também podemos afastar a norma, ou afastar o texto, né, ou o postulado normativo, já que a norma é muito mais do que aquilo. A norma é fruto do trabalho do intérprete, né? Lembra lá, né, que tem o texto e a norma está aqui embaixo, o resto do iceberg. E por último, a derrotabilidade da norma é aplicada em situações excepcionalíssimas e imprevisíveis, que não era possível esperar o seu acontecimento, e por isso, então, nós, né, enquanto sociedade, sequer esperávamos aquilo quando foi elaborada aquela norma. Por exemplo, o STJ recentemente aplicou a teoria da derrotabilidade das normas para admitir a remissão ficta da pena ao preso impossibilitado de trabalhar e estudar em razão da pandemia da Covid-19.
Veja que era uma situação excepcionalíssima e imprevisível. Não só o preso estava impossibilitado de trabalhar e estudar, mas como a população em geral, afetou a todos, ainda mais eles. Então, é possível afastar o entendimento de que não há remissão ficta da pena, né? É possível afastar esse entendimento e conceder, então, a remissão ficta da pena. E o acórdão ainda consigna que, na verdade, que nos casos concretos deve-se analisar se o preso já estava trabalhando ou estudando antes da pandemia. E aí, para ele, vai ser contada uma remissão ficta da pena. O acórdão deixa claro que essa remissão ficta não é dada indistintamente a todos os presos. Mas aqueles que não estavam trabalhando ou estudando antes da chegada da crise sanitária causada pela Covid-19, eles não se beneficiarão da remissão ficta da pena.